De Zambelli, preso na Itália, em ata de reunião sobre emendas bilionárias, a Eduardo Bolsonaro e Ramagem indicando mais de 80 milhões para 2026. Cara, por que que eles ainda podem mandar no orçamento do Brasil mesmo? E vai explicar pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão no Meteoro. É... Por que que eles ainda têm mandato? Tem tantas perguntas para serem feitas. A gente tem muita pergunta mesmo, por exemplo, o que eles estão fazendo ainda, podendo estar exercendo o mandato? Por que que eles estão... Por que a Zambelli estava na ata da reunião? Por que eles ainda podem ter um gabinete? E por que a Câmara só gosta de se defender, né? E esperar o STF decidir. Então, assim, sério, a Câmara também... Hugo Mota aí, ó, pessoal, Hugo Mota coração de mãe, sempre cabe mais um, e nesse mais um cabem mais 12 ou 13 assessores. Então, cabe mais um deputado, mais os assessores. Independente do que tá acontecendo, o Hugo Mota tá pagando com o meu, o da Sophie e o seu dinheirinho. Ai, que delícia. Vamos lá, Sophie, pra presa na Itália, Zambelli aparece em ata de reunião sobre emendas bilionárias e expõe fragilidade no controle do orçamento. A equipe da Zambelli disse que o nome dela constar na ata por se tratar de demanda coletiva não significa que a deputada participou da reunião, tá? Apenas estava na ata. Mas vamos lá, gente. A deputada Carla Zambelli está condenada pelo STF a cumprir 15 anos de prisão por crime de falsidade ideológica, invasão ao CNJ, por perseguir armada um homem em São Paulo em 2022, e ela ainda tem o nome dela ligado a solicitações de emendas parlamentares para o ano que vem na Câmara dos Deputados. A gente sabe hoje, né, que ela tá presa lá em Roma, na Itália, sem shampoo, né, numa situação ali muito difícil para Zambelli, ela mesma que votou contra, né, liberar ali o uso de absorvente para todo mundo, né? Mas tudo bem. Antes, a Zambelli estava foragida no Brasil, desde julho desse ano, passando em maio pelos Estados Unidos. Antes dela ter o salário e valores da cota parlamentar cortados, o gabinete da parlamentar segue ativo, com salários que vão individualmente até R$ 18.179,88, com a possibilidade de contratação de até 25 funcionários, totalizando um custo de R$ 133.150,54. Então aí, ó, dinheirinho esse nosso, né? Dinheiro público. Mesmo determinada pelo STF, a perda do mandato de Zambelli não foi concluída, pessoal, porque a análise do tema foi enviada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, à Comissão de Constituição e Justiça em junho. O relator Diego Garcia deu parecer favorável à manutenção do mandato da Zambelli na terça-feira dessa semana, mas a discussão sobre o tema foi adiada depois do pedido de vista feito pelos deputados. Que delícia, né, Sophie? Não é magnânimo viver uma democracia brasileira quando você é político? Super. Uma delícia. Mas vamos lá, o nome dela consta ali na ata da reunião da bancada paulista da Câmara dos Deputados, de 11 de novembro desse ano, em que eles estavam fazendo o projeto de lei orçamentária anual de 2026. Então, consta na lista o nome de 70 pessoas presentes, sendo 67 deputados federais e 3 senadores. Os assessores da Zambelli falaram que não indica que ela esteve presente, só porque o nome dela estava lá na ata, e muito menos que ela receberá emendas parlamentares, mas mostra um erro no sistema da casa, já que a deputada está presa fora do país. Ela não assinou a ata da reunião. Nesse encontro, a bancada pediu 1.184.758,65 de maneira coletiva. Esse valor deve ir à aprovação em 18 de dezembro. O montante bilionário é dividido em 6 emendas de apropriação de despesa para o estado de São Paulo, sendo essa uma proposição legislativa que acrescenta ou inclui nova programação de gastos no orçamento. O fato, tá? A assessoria da Zambelli disse ali que o nome dela aparece vinculado à bancada por se tratar de indicação coletiva, mas que não houve participação presencial ou remota da parlamentar nessa reunião. Olha,
A equipe do deputado federal Jonas Donizete explica que a presença da deputada Carla Zambelli em uma das atas é um registro automático do sistema Lexor, cujo campo de marcação costuma ser preenchido pelas assessorias como procedimento padrão, assinalando toda a bancada. Contudo, de acordo com a assessoria do deputado, o que comprova a efetiva participação do parlamentar é a presença registrada na reunião, seja presencial ou virtual, devidamente identificada no relatório de presença da plataforma Zoom, além de assinar a ata e lista de apoiamentos. Nenhum desses registros conta com a participação ou assinatura da referida parlamentar. Pois é. Tentando explicar o inexplicável. Pois é, porque é um absurdo ela poder ainda indicar emendas, é um absurdo ela poder assinar a ata, é um absurdo que ela tenha ainda o seu mandato. Mas o Dino soltou a letra hoje, né? Ele falou que não existe mandato EAD. Então o Dino mandou a boa. Ele disse o seguinte: ele barrou as emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ele afirmou não ser possível exercer o mandato à distância e disse que admitir emendas seria uma deformação. Então o Flávio Dino aí, no dia 4, na quinta-feira, ele proibiu que a União receba, libere ou execute emendas parlamentares apresentadas pelo Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagens. Os dois são do PL, os dois estão nos Estados Unidos há meses, mas eles indicaram, juntos, cerca de 80 milhões de reais ao orçamento secreto de 2026. O magistrado atendeu a pedido da bancada do PSOL, que disse considerar a utilização de recursos públicos por deputados que se encontram fora do país viola o núcleo essencial da representação democrática e cria condições para distorções, ausência de controle institucional e desvio de finalidade. Realmente, a ausência de controle institucional, a gente está vendo que a Câmara não tem nenhum controle. A Câmara está deixando aí o Eduardo Bolsonaro, Ramagem e a Zambelli seguirem soltos, livres e tranquilos enquanto eles não estão exercendo seu mandato. As emendas indicadas pelo Ramagem e pelo Eduardo Bolsonaro foram aprovadas na quarta pela Comissão Mista de Orçamento, tá? Então, assim, as emendas deles ainda tinham sido aprovadas. A peça orçamentária foi aprovada pelo Dino na quinta-feira em sessão conjunta de deputados e senadores. O Eduardo e o Ramagem destinaram 40 milhões de reais cada um, o total que cada deputado tem direito para o próximo ano. Pelas regras do Congresso, no mínimo metade do valor deve ser aportado na saúde. Do total, 20 milhões de reais de Eduardo e 30 milhões de Ramagem foram para serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. A gente pode ver ali o vídeo do Instagram, Sophie da Globo News. A gente pode pegar bem o finalzinho ali, em que a repórter faz a leitura do texto do Dino. Porque o Dino realmente arrasou. Tô no Instagram, então eu não consigo avançar. O ministro Flávio Dino, de hoje, proíbe o governo federal de receber, analisar e liberar qualquer tipo de emenda parlamentar que tenha sido então você consegue. Mas então pode tocar o vídeo todo enquanto ela vai lendo. Apresentada pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, dois deputados que estão fora do Brasil. Então, essa decisão vem através de uma resposta, de uma decisão tomada na ADPF, que foi apresentada pelo PSOL, depois que o partido informou que ambos os deputados, mesmo fora do país e afastados das suas atividades legislativas, tinham apresentado cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais ao orçamento de 2026. Eduardo Bolsonaro, a gente lembra, saiu do Brasil em março, ele não voltou às atividades presenciais na Câmara dos Deputados. Além disso, ele se tornou réu no STF por questões relacionadas a essa viagem dele aos Estados Unidos. Já Alexandre Ramagem saiu do país em setembro, agora, durante o julgamento, logo depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que ele foi condenado a 16 anos de prisão. Ele também teve a perda do mandato parlamentar. Nessa DPF que foi apresentada pelo PSOL, é ressaltado que nenhum dos dois comparece às sessões ou exerce rotineiramente as suas funções legislativas. Então, por isso o estranhamento nessa apresentação de emendas para o orçamento do ano que vem, para o orçamento de 2026. A gente tem um trecho da decisão do ministro Flávio Dino, peço para colocar aí na tela e vocês acompanharem junto comigo, porque ele destaca o seguinte: é evidentemente abusivo que parlamentares fujam do território nacional
Constitucional para deliberadamente se subtraírem ao alcance da jurisdição da Suprema Corte e sigam exercendo os seus mandatos. A ausência eventual pode ter um tratamento específico, mas jamais pode se cogitar que um mandato parlamentar seja perenemente exercido à distância. O ministro, então, enquadrou essas emendas apresentadas pelos dois deputados como um impedimento de ordem técnica, o que, segundo a Constituição e a Lei Complementar 210 isso, né, Sophie? Jamais pode se cogitar que um mandato parlamentar seja perenemente exercido à distância. Cara, Exato. é absurdo isso que tá acontecendo. Completo. E enquanto isso completo. acontece no STF, né? Oi, Sophie. Não, eu tô dizendo, é um absurdo completo. É ridículo. E enquanto isso tá acontecendo, a gente tem o Mota, né, que é o defensor de todos esses criminosos e réus e, de fato, investigados e foragidos, que é que a resposta padrão do Mota é que ele vai consultar o jurídico. Então, assim, o Mota disse lá, no dia 27 de novembro, que ele ia consultar o jurídico sobre a perda de mandato do Ramagem. Então, quando o STF determinou que fosse cassado o mandato do Ramagem, a resposta do Mota é que vai consultar o jurídico. Então, assim, a Câmara tá tranquilíssima, sentando em cima dessas cassações, sem fazer absolutamente nada, enquanto essas pessoas estão aí, ainda tomando decisões. Cara, eu acho que... Vai, continuando. Não, pode falar, é absurdo, é completamente absurdo. Não, é completamente absurdo e eu tô achando que esse pessoal tá esquecendo que a gente tá na beira de um ano eleitoral. Sabe, mês que vem já é ano eleitoral. E eles tomaram um belo de um couro com toda aquela questão de Congresso Inimigo do Povo e tudo mais. Tomaram um belo de um couro com a PEC da blindagem. Esse pessoal não tá entendendo que não dá pra continuar assim. Não dá. A dinâmica tá mudando. O pessoal tá aprendendo a usar as redes sociais para ir para cima da Câmara da maneira legítima, né? Porque uma coisa é você ir para cima da Câmara dos Deputados, do Senado, do governo, para tentar derrubar a democracia. Não, o pessoal tá querendo exercer a democracia de uma maneira mais direta. E eles não estão enxergando isso. Vai pegar muito mal. Pega muito mal esse tipo de coisa, porque mesmo entre o pessoal que é de direita, etc., olha essas cifras e fica indignado. Mesmo assim, mesmo se você é de direita, acha que o Ramagem, a Zambelli e o Eduardo não estão sendo perseguidos, etc, etc., você olha e diz, não, gente, nós estamos falando de quase 120 mil por mês para 5 pessoas, 5 assessores. Ninguém consegue olhar para isso e achar uma coisa normal. Para uma pessoa que está presa, mesmo você pensar, não, ela está presa injustamente, ok, mas por que uma pessoa que está presa precisa de 5 assessores ganhando 120 mil reais por mês? Não precisa. Então ninguém consegue encarar isso e achar isso normal. E como eu repito, nós estamos... E daí você pega e diz, olha... Isso é normal pra eles. E eles defendem isso. E eles ficam bravos se você tenta tirar isso deles. Você realmente acha que praticamente em ano eleitoral é uma boa ideia comprar essa briga, senhor Hugo Mota? Vocês estão pedindo pra não serem reeleitos. E eu espero que não sejam. Com certeza, com certeza. Com certeza não serão. Com certeza, assim, tipo, concordo com vocês. Espero muito que eles não sejam. Não, e além disso também a gente teve o Alcolumbre, né? Que admitiu ali acionar a polícia legislativa contra os autores da hashtag Congresso Inimigo do Povo. Então, assim, é Congresso Inimigo do Povo, de fato, e inclusive censurando o povo por se unir e ir atrás dos seus próprios direitos, né? E eles que são as vítimas da muito suposta ditadura. Incrível. Tem nem como.
Sério. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias. Já voltamos a dar tchauzinho pra vocês aqui no Plantão do Meteoro.